Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é dia 12 de março, quarta-feira, e o tema do Estúdio Câmara de hoje é Workaholic e Burnout. O que diz a legislação trabalhista sobre isso? Aqui no Estúdio Câmara, nós convidamos para conversar com a gente a advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Empresarial, doutora Adriana de Oliveira Saltarini, também com a gente a psicóloga especializada em saúde mental e ansiedade, doutora Lucimária Tavares, e pelo Zoom nós temos a especialista em RH, gestão de pessoas, Damares Alfredo. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com elas para falar sobre este assunto, burnout, né? Burnout e workaholic. Você conhece, já ouviu falar sobre isso, né? E a questão aí das empresas, como fica o empregado e o empregador? Tudo isso e muito mais para você daqui a pouquinho, então você já pode mandar a sua mensagem, o WhatsApp está na sua tela, 19978293776. Manda pra gente a sua pergunta, sua dúvida. Aproveite que nós estamos aqui com profissionais especialistas no assunto do trabalho e pode esclarecer a sua dúvida. Manda pra gente, interage conosco. Vamos lá então, informação chegando, atualizando para você as notícias do Legislativo. Comissão de Legalidade volta a pareceres de 8 projetos. Entre eles, um que prevê a criação de salas sensoriais nas unidades de saúde. A reunião será realizada hoje, às 15h, e a Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara, presidida pelo vereador Otto Alejandro, vai discutir e votar pareceres sobre 8 projetos. O encontro será realizado no plenário da Casa, com entrada pela Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta. Entre os destaques está o parecer favorável do vereador Roberto Alves ao projeto de lei 318 de 2023, de autoria do vereador Eduardo Magoga, que prevê a criação de salas sensoriais nos centros de saúde, pronto-socorros, hospitais e unidades de pronto atendimento da rede pública municipal para atender pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. O projeto estabelece a obrigatoriedade da implantação de salas sensoriais em todas as unidades de saúde do município. Esses espaços deverão ser equipados com materiais que auxiliem nos controles dos estímulos sensoriais, como luzes ajustáveis, sons suaves, texturas variadas e almofadas de pressão. O objetivo é proporcionar um ambiente mais acolhedor para os pacientes, minimizando os efeitos da superestimulação sensorial e prevenindo crises. O encontro será transmitido ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, em sinal 11.3, digital aberto, e também tem o canal 4 da NET, o 9 da Vivo Fibra, transmissão simultânea no YouTube da TV Câmara Campinas e também no Facebook. Participe! E hoje a Câmara vota em segunda discussão o projeto de lei para a criação da Medalha da Defesa Civil na 11ª reunião ordinária. A sessão acontece a partir das 18 horas, hoje, no plenário José Maria Matosinhos. A Câmara deve votar em segunda discussão o projeto de lei do vereador Igor Diego, que propõe a instituição da Medalha da Defesa Civil do município de Campinas. A honraria tem como objetivo reconhecer e homenagear indivíduos e instituições que tenham prestado relevantes serviços ao sistema municipal da Defesa Civil. De acordo com o projeto, a medalha será concedida a servidores civis e militares que se destacarem por suas contribuições à defesa civil, assim como os cidadãos brasileiros ou estrangeiros e organizações que tenham prestado serviços notáveis ao setor. A reunião ordinária será aberta ao público, acontece no plenário do Legislativo, a partir das 18h, entrada pela Avenida da Saudade, 1004, bairro Ponte Preta. Você pode acompanhar presencialmente, mas se não der, você tem a opção também de acompanhar pela TV Câmara Campinas. Repetindo para você o sinal digital 11.3, esse que nós estamos nos encontrando nesta manhã. Também tem o canal 4 da NET, tem o 9 da Vivo Fibra, transmissão simultânea sempre, tá? Acompanhe no YouTube da TV Câmara Campinas e no Facebook. E a previsão do tempo, hein? Viu só? Ontem choveu no início da noite. E hoje, como será que fica a previsão do tempo? Quarta-feira, o tempo segue estável,
com sol entre nuvens e previsão de chuva moderada a forte a partir da tarde, tá? De acordo com o CEPAGRE, hoje a mínima de 21, máxima de 31 graus, e a gente sabe que é importante a hidratação porque o calor continua, e aí, de acordo com o CEPAGRE, no fim da tarde, possibilidade de chuva, tá certo? Essa foi a previsão do tempo para você, e eu gostaria que você participasse com a gente. O pessoal vai deixar para você o WhatsApp na tela, 19978293776. Ser workaholic pode levar ao burnout? O que a legislação diz sobre esses dois extremos? Na jornada em direção ao equilíbrio, é fundamental que os workaholics considerem a qualidade de vida como um indicador de sucesso, em vez de apenas o alcance de metas profissionais. Em contrapartida, estabelecer limites saudáveis, aprender a dizer não quando necessário e reconhecer os sinais precoces de exaustão são passos essenciais na prevenção do burnout. Para conversar sobre workaholic e burnout e o que as leis trabalhistas dizem sobre esses dois extremos, nós recebemos a advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Empresarial, doutora Adriana de Oliveira Saltarini. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia. Muito obrigada, Rúbia. Obrigada pelo convite. Um bom dia a todos. Maravilha! Com a gente também a psicóloga especializada em saúde mental e ansiedade. Satisfação em receber a doutora Lucimária Tavares Rangel. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, Rúbia. Obrigada. E é uma satisfação estar aqui com vocês também. Maravilhosas, hein? Já sentiu o peso do programa de hoje, né? Pelo Zoom, para completar esse time, a especialista em RH, gestão de pessoas, especialista aí há mais de 20 anos. Deixa eu virar aqui para receber ela, a Damares. Seja muito bem-vinda, Damares Alfredo. Bom dia. Damares está ouvindo a gente? Bom dia. Eu acho que ela não nos ouve, produção, mas a gente vai ajustando e assim que ela nos ouvir, a gente já reconecta com ela, porque a gente segue falando para você que, segundo um levantamento do Ministério da Previdência Social obtido em 2024, foram quase 500 mil afastamentos, né? 472.328 licenças por conta dos transtornos mentais, principalmente por ansiedade e depressão. Esse é o maior número de afastamento dos últimos 10 anos e representa a maior da série histórica iniciada em 2014 e representam um aumento expressivo comparado até a 2020, foi o ano da pandemia, quando 91.607 pessoas foram afastadas, né? Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, que é resultante aí de situações desgastantes de trabalho que demandam muita competitividade ou a responsabilidade. Bom, fica difícil para as pessoas identificarem quando estão próximas a um burnout, doutora. Vamos começar com a nossa psicóloga, né, doutora Lucimária. É difícil identificar o burnout, doutora? Quando se está no começo, é difícil por quê? Porque a nossa sociedade valoriza a alta performance, as pessoas vão em busca de um reconhecimento profissional, então naturalmente vira uma bola de neve que quanto mais a pessoa trabalha, mais ela se sente produtiva, reconhecida, ou as cobranças do próprio trabalho vêm, então isso vai num crescente. Mas na medida que isso vai acontecendo, a pessoa vai, por exemplo, se desligando de alguns momentos que são importantes para ela, como descanso, uma boa conversa, aquele momento em que você consegue dar uma relaxada, consegue aproveitar outras coisas da vida. Então, o papo, a conversa, todo o pensamento, todo o microgerenciamento de tempo volta a funcionar como se fosse uma pequena empresa. A pessoa pensa como se fosse a empresa. Ela senta, né, naquele lugar de trabalho como se ela fosse a dona da empresa, né? Então isso faz com que essa cobrança nunca cesse. Então o esgotamento ele vai acontecendo no nível que quando chega num limite de exaustão, que ela não suporta mais,
ela já está comprometida na vida social, na vida familiar, fisicamente, emocionalmente, biologicamente. Então, chega uma hora que literalmente o corpo para. Então, são pessoas que às vezes têm ou uma crise de choro, desculpe, uma crise de choro muito intensa Uhum. e não consegue identificar o motivo e tem raiva ou não consegue mais se levantar para ir para o trabalho. Então, geralmente, nesse momento é que ela para pensar: "O que está acontecendo comigo?", né, mas aí todos esses problemas, eles já ocorreram. E aí é hora da gente pensar num tratamento, numa possibilidade de dar um outro significado para aquela vida, né. Muito bem. Olha, eu acho que a Damares já voltou com a gente. Vamos lá, Damares, seja muito bem-vinda. Bom dia. Agora você nos ouve? Bom dia. Ouço e vejo. Maravilhosa, então. Bom, estamos falando aí do workaholic, do burnout, né? A doutora Lucimária falando sobre o burnout. Agora, eu queria saber da nossa advogada, a doutora Adriana, o que o Ministério do Trabalho preconiza quando a gente fala de burnout, né? O que se diz nas leis trabalhistas a respeito dessa... É uma síndrome? O que a gente pode É dizer, uma né, doutora? É uma síndrome. síndrome, né? O que diz as leis trabalhistas, doutora, sobre o burnout? A legislação trabalhista, o Ministério do Trabalho, hoje está muito preocupado com as doenças relacionadas a questões psicossociais, a questões relacionadas a esse tipo de adoecimento. Então, hoje nós temos diversas leis que tratam sobre o tema no sentido de obrigar as empresas a prevenirem e cuidarem do seu ambiente de trabalho. Inclusive agora, em maio de 2025, entra em vigor uma nova atualização da norma regulamentadora número 1, que vai obrigar que as empresas monitorem o seu ambiente de trabalho, identifiquem riscos psicossociais no seu ambiente de trabalho e tragam planos de ação para diminuir esses riscos, justamente para evitar situações como essa, para que evitem adoecimentos, afastamentos e questões que impactam não só na própria empresa, na produtividade da própria empresa, como no Brasil como um todo. São diversas pessoas afastadas por questões, problemas relacionados à saúde mental atualmente. É importante, né? A saúde mental hoje está atrelada à saúde física. Você não consegue ter a saúde física se você não tiver a saúde mental e assim também não consegue ter aí a saúde mental se não tiver a saúde física. Hoje, antigamente não se atentava tanto à questão da saúde mental, mas hoje é algo muito importante. É por isso que eu pergunto para a Damares, né, que é especializada em RH, recursos humanos, há mais de 20 anos, qual a avaliação que você faz do que nós temos hoje, né? Esse cuidado com o trabalhador que é preconizado aí pelo Ministério do Trabalho, Damares. Damares, me ouve? Você me ouve? Ouve, né? Então, qual que é a avaliação que você faz referente a esse cuidado que o Ministério do Trabalho destina ao trabalhador? Antigamente não era assim, hoje a gente já tem aí propostas, né, e ações que permitem uma melhor qualidade de vida para o trabalhador. Qual a sua avaliação? Ela não nos ouve, né, produção? Então tá certo. Eu Então a vejo gente segue por aqui. já faz um bom tempo, quando a gente pensa na questão do estresse. Te ouço. Então vamos lá, pode responder. Ao vivo é assim mesmo, nem esquenta a cabeça, fica tranquila, vamos lá. Eu acho que tá cortando, né? Tá cortando? Bom, vamos tentar reconectar com ela novamente? Vamos tentar reconectar com ela novamente enquanto a gente segue por aqui, gente. Ao vivo é assim mesmo, tá tudo certo. A internet é maravilhosa, mas quando, né, dá um bug, dá uma paradinha, deixa a gente na mão e a gente segue por aqui conversando com as nossas duas entrevistadas. A gente espera que a gente consiga reconectar com a Damares, que é muito importante, a posição de uma pessoa que trabalha com recursos humanos também. Vamos lá. Olha, segundo um estudo Target Group Index Latina do Ibope Mídia de 2023, o povo brasileiro é o menos viciado em trabalho na América Latina, sabia disso? Levando em consideração a 4 países aí, Argentina, Brasil, Chile e México, pela metodologia da pesquisa, que foi utilizada uma base de 100 para classificar os países
com trabalhadores mais workaholics. Nossa, o Brasil teve uma pontuação de 77, os mexicanos, líderes desta pesquisa, alcançaram a marca de 120 pontos, ficando, portanto, 20 pontos acima da média fixada em 100, né? Então, foi uma pesquisa que foi realizada para falar sobre as pessoas que gostam de trabalhar, pessoas viciadas no trabalho, que é o tal do workaholic. Nós falamos sobre burnout e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o workaholic. Vocês consideram a pessoa viciada em trabalho, né? Poxa vida, desde quando surgiu, doutora, essa questão aí de workaholic, né? Eu nunca tinha ouvido falar em workaholic. É assim que fala, workaholic? É isso mesmo. Então, eu sempre soube de pessoas que gostam de trabalhar demais, né? E aí, a gente pesquisando para poder conversar com vocês, surgiu essa questão da pessoa que é viciada em trabalho. Então, eu gostaria que a doutora Lucimária falasse para a gente sobre essa condição, né, de workaholic. O que significa isso? Por que foi definido esse nome e a partir de quando a gente se define como uma pessoa workaholic? Olha, Rúbia, a gente tem, né, esse ritmo, né, de trabalho, de puxar as coisas e acrescentando sempre uma coisa a mais no dia a dia quando se trata de trabalho. Às vezes, de novo, isso pode ter uma função de reconhecimento, mas isso também pode ser uma fuga. Às Uhum. vezes a gente está numa situação de ter alguma alteração de base, uma ansiedade, que é uma coisa relativamente comum, né? Ou uma depressão, e dependendo desses estados, a pessoa entra num trabalho e pega um prazer, porque ali tem algo definido, tem um horário supostamente para entrar, você tem algumas tarefas, então você tem um certo autocontrole. Uhum. Então, isso facilita para que a pessoa utilize o trabalho como uma fuga, uma busca de reconhecimento, uma forma, às vezes, de sobressair sobre outras pessoas que estão ali. Então, isso acaba fazendo, digamos assim, um movimento que hoje, com as redes sociais, a gente não sai mais do trabalho 5, 6 horas, né? A gente leva o trabalho em todo lugar, com o Uhum. celular, então a gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente. Então essa ideia de você continuamente trabalhar e provavelmente depois da pandemia, isso já existia, obviamente, num volume alto antes da pandemia, mas pós-pandemia, Sim. tanto que o burnout, ele é uma consequência de quem é workaholic e subiu 136% pós-pandemia justamente por isso, né? Porque depois da pandemia, com home office, todo mundo aprendeu que Uhum. através do celular ou através do computador, estando em casa, você não sai mais do trabalho, né? Poxa Então, vida. a gente diminuiu os espaços de vida, de interação social, de interação familiar e praticamente estamos mergulhados no trabalho. Então, isso é muito adoecedor, né? Além de adoecedor, isso também traz aí, uma situação bem delicada para a empresa, Sem né, dúvida. porque, a partir do momento que você tem uma pessoa que é workaholic, trabalha, 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 vai chegar um momento que essa pessoa vai falar vai estourar, vai explodir, porque a gente tem um limite. E Sim. aí, quando explode, vai cobrar a empresa. Mas e aí? O que você como advogada trabalhista, qual que é o equilíbrio disso, né? Porque se a pessoa está trabalhando demais porque ela gosta de trabalhar, é diferente do burnout. Burnout você tem você é cobrado e você precisa entregar, então você trabalha demais. Agora, o workaholic, não, ele trabalha porque pode ser uma fuga, como a doutora falou, né? Ou é porque gosta de trabalhar. Só que vai haver um momento que vai dar aí uma estourada, vai extrapolar. E aí, como que a empresa se comporta diante do funcionário workaholic, doutora? O que eu costumo dizer para os meus clientes é que o que acontece da porta para dentro é responsabilidade da empresa. Então, Uhum. ela tem que estar atenta. Quando eu digo porta para dentro, o que acontece nas suas dependências, Sim. seja em casa, seja na empresa, seja em home office. Uhum. Ela tem que estar atenta ao que está acontecendo com seus funcionários. Então, é um limite muito que ela tem que tomar muito cuidado, porque a princípio pode-se entender que aquela dedicação, aquele empenho daquele funcionário é uma coisa que vai agregar para a empresa, que vai Sim. trazer um crescimento para o setor, para aquele departamento onde a pessoa trabalha, mas que no final
pode acabar trazendo o oposto, ou Exato. seja, pode trazer o adoecimento daquela pessoa, a falta daquela pessoa dentro da incorporação e, principalmente, um afastamento para o INSS que não é bom para ninguém, nem para o funcionário e nem para a empresa, que acaba tendo aquela questão ali, uma questão relacionada a riscos ocupacionais aumentada, que gera um aumento de custo em sua folha de pagamento. Então, a atenção da empresa para o que acontece dentro da sua casa, o quanto o seu funcionário está trabalhando, hoje é muito falada e é muito discutida, principalmente na Justiça do Trabalho. Um direito que agora é falado é o direito à desconexão. Então, as empresas agora precisam estar, além de todos os direitos que estão legalmente previstos na legislação, estar atenta a esse outro direito. O funcionário tem o direito e a empresa tem que monitorar e cuidar para que esse direito seja observado, a desconectar, até o final de semana com a família, até os períodos de descanso entre uma escala e outra, até o intervalo entre a jornada para ele poder realmente sair, comer, se alimentar, descansar. Então, a empresa tem que estar responsável por estar monitorando esse direito e essas pausas que são importantes, não só para a saúde do trabalhador, como para a própria produtividade da empresa no final do dia. É importante a gente salientar, né, que precisa haver, na verdade, um equilíbrio entre as partes, né, doutoras? Porque a questão dessa atualização, né, que o governo fez agora, foi esse mês de março? Ela vai valer para maio, né? Para maio. Então, na sua avaliação, o porquê dessa atualização? Isso tem a ver com muitos afastamentos que tiveram a partir da pandemia até agora? Isso já vinha de antes da pandemia. Com certeza a pandemia agravou o quadro, mas já era uma situação registrada em 2019, os índices foram altíssimos de adoecimento no trabalho. A Organização Mundial da Saúde está atenta a isso. Uma das principais causas de adoecimento do trabalhador hoje são doenças relacionadas a questões psicológicas. E o que é muito importante? Desde 2019 já existe incluído no relatório de doenças relacionadas ao trabalho, as doenças relacionadas a questões psicológicas. Então, burnout já foi incluído nesse rol de doenças há muito tempo, não é uma coisa de agora. O que a legislação está fazendo agora, essa atualização que que foi publicada em agosto do ano passado, mas vai começar a vigorar agora em maio, é obrigar as empresas a constar no seu programa anual de prevenção e monitoramento de riscos, os riscos psicossociais. Que até então, anualmente, a empresa tinha que ir lá e ver se tinha algum risco biológico, algum risco, algum ruído, algum risco de acidente, que são esses mais comuns que a gente já estava acostumado a monitorar. Agora, além de todos esses riscos, a empresa vai ter que estar atenta aos riscos psicossociais. Significa que a gente vai ter que ter um psicólogo, um médico, monitorando cada setor da empresa, cada atividade desenvolvida dentro da empresa, para verificar se essa atividade, se esse setor pode expor aquele trabalhador a algum risco à sua saúde mental. E se tiver identificado que sim, a empresa é obrigada já a implementar situações preventivas ou medidas preventivas para evitar que esses riscos alcancem aquele trabalhador. Todo risco pode ser monitorado e pode ser prevenido. A gente não pode tratar um adoecimento como uma coisa corriqueira. É claro, a doutora vai saber melhor que eu que em questões psicológicas, as coisas muitas vezes se misturam. O trabalhador pode trazer de casa algumas questões que acabam sendo agravadas pelo ambiente de trabalho. Mas o agravamento de uma doença também é responsabilidade da empresa. O importante é que ele esteja ali para trabalhar, para contribuir com a sua força de trabalho e volte para casa da forma como ele veio, sem que essa situação de depressão ou de estresse se agrave no ambiente de trabalho ou pior ainda, sem que o ambiente de trabalho lhe cause uma doença relacionada à depressão, estresse, tudo nesse sentido. Perfeito, doutora. Doutora Lucimária, como que a gente pode diagnosticar um ambiente de trabalho que esteja causando um desequilíbrio na saúde mental do trabalhador? Olha, Rúbia, essa é uma pergunta complexa. Por quê? Porque é difícil? Não, é até fácil de diagnosticar, né? Como a doutora colocou, existem já algumas leis, né, algumas regras.
o difícil é mudar a cultura da empresa. Uhum. Então, imagina que você tem uma família e tem uma cultura específica naquela família. Na empresa funciona assim. Então, cada empresa tem uma cultura, uma forma de funcionar. E aí a gente pode pensar que existem microviolências que Uhum. podem ser uma misoginia, pode ser um assédio moral, pode ser uma cobrança muito exagerada, pode ser uma cobrança excessiva de uma carga de trabalho, pode ser, às vezes, condições insalubres, né? Então, todo esse clima, né, favorece que a pessoa, muitas vezes, não consiga estabelecer relações, ou, às vezes, a pressão é tão grande de líderes, né, que não pode se aproximar, não pode ouvir o trabalhador que chega ou com alguma queixa ou com alguma questão, porque aí a ideia de uma aproximação, futuramente ela pode fazer um desligamento daquela pessoa. Então é como se a pessoa criasse uma blindagem que naturalmente as pessoas precisam ficar robóticas ou anestesiadas trabalhando ali. E quando você fala assim: "Nossa, mas essa empresa é uma exceção". Aham. Não, geralmente é a regra, infelizmente. Então, assim, a NR1 que está vindo, né, para fazer essa regulação desse risco psicossocial, ela nasceu em 78, né. Então isso são problemas que a gente identifica há muito tempo. Mas agora, causando, digamos assim, os prejuízos nas contas públicas, nas próprias empresas com o afastamento, então parece que essa implementação de fato vai sair do papel e vai para as empresas, o que me parece ser muito bom, Uhum. porque é algo necessário. Como a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, se a gente não tiver um ambiente minimamente adequado para você conseguir ali se concentrar, se organizar, você não consegue ter uma boa condição de saúde mental. Então, hoje, os ambientes de trabalho estão muito adoecedores, infelizmente. É, infelizmente. Agora, eu pergunto para a doutora Adriana, né, esse ajuste no ambiente de trabalho, ele precisa vir de cima para baixo, né? Então, nós temos lá o topo da pirâmide, depois tem o líder, aí depois tem os liderados, né? Como qual que é a dinâmica de ajuste para que tanto o gestor, quanto o líder, quanto o liderado possam ter um equilíbrio, né, para que não venha a ter problemas trabalhistas aí mais para frente. Então, como que deve ser aí a conversa, o ajuste? É de cima para baixo mesmo? Como é que funciona, doutora? Essa é uma grande questão que, inclusive, os profissionais de RH sofrem ao longo do tempo. Uhum. Eles identificavam muitas vezes questões relacionadas a um ambiente de trabalho inseguro, nesse ponto de adoecimento mental, e eles queriam resolver aquele problema de alguma forma, ou treinando melhor os gestores, ou até demitindo algum funcionário que gerasse um problema de ambiente. Uhum. Só que até então eles não se sentiam tão amparados pela empresa que visava realmente o lucro. Então, não, esse setor para mim está funcionando, eu não vou olhar para isso agora porque está me dando um resultado no final do dia. Sim. Então, os profissionais de RH sempre tiveram essa dificuldade de, às Uhum. vezes, identificar e conseguir levar aquele problema e solucionar aquele problema. Então, eles tinham que ir equilibrando pratos, tratando o funcionário que reclama, eventualmente chamando aquele gestor que é um possível assediador para uma reunião, para uma conversa. Só que agora não, agora a lei mudou. Então, é uma ferramenta muito forte para os profissionais de RH, para o Departamento de Segurança do Trabalho, para as pessoas que são contratadas para identificar esse tipo de problema, levar para a gestão da empresa, falar, você tem que mudar. Agora, a cultura da empresa precisa se adaptar a esse novo cenário. Então, isso fortalece o RH, o Departamento de Medicina Ocupacional, a segurança do trabalho. Para quê? Para que os gestores, para que os donos das empresas identifiquem que não, realmente, agora eu preciso estar adequado, porque senão, além daqueles riscos de um adoecimento, eu posso levar uma multa trabalhista, eu posso sofrer uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, e se ele identificar que eu não estou cuidando do meu ambiente laboral nesse ponto, eu posso ser demandado não só por uma autuação, como também uma ação civil pública, que me obriga a assinar um termo de ajustamento de conduta para cumprir o que a lei já está mandando cumprir. Então, agora, com essa obrigatoriedade, isso vai ser
isso precisa ser seguido, ninguém pode se furtar de cumprir o que a lei manda, e aí daí de cima para baixo, esses departamentos da empresa que são preparados para identificar, monitorar e prevenir esses riscos, vão poder trabalhar de uma melhor forma. E o treinamento, gente, é a principal ferramenta para isso. É conseguir conscientizar os gestores, treinar as pessoas para que evite esse tipo de problema. Só complementando, tem um ponto importante, tem algumas atividades que mesmo que o ambiente de trabalho seja totalmente sadio, as pessoas que estão trabalhando naquela empresa sejam pessoas comprometidas com a saúde mental, algumas atividades por si só já geram um estresse muito grande, uma responsabilidade muito grande. Eu falo, a minha própria profissão envolve questão de prazo, questão relacionada a atendimento, saúde, às vezes escolas, clínicas. Então, são profissionais que já são expostos pela natureza da sua atividade a questões relacionadas à saúde mental. Então, até para esses profissionais, a empresa precisa adotar medidas que tragam um conforto para aquele profissional, para que ele não se sinta no dia a dia estressado. Então, por exemplo, na minha atividade, um duplo cheque de uma atividade que é feita, dos prazos que são cumpridos, traz para aquele profissional que está ali na linha de frente, no dia a dia, um conforto, uma segurança e uma redução da carga de estresse. Então, são várias medidas que podem ser e devem ser implementadas justamente para trazer esse ambiente de trabalho saudável. Muito bem, a gente precisa ressaltar que tem muitas empresas que têm uma cultura, né? Uma cultura, e aí o líder ele não lidera de acordo com as normas, e aí acaba bagunçando o ambiente e deixando os liderados, né, num excesso de trabalho, ou um problema de saúde mental. Então, tem essa questão também, né, doutora Lucimari? Sim, inclusive, quando você coloca, né, às vezes quem está lá em cima, só até recebe alguma denúncia de quem está, né, passando por algum problema de assédio, alguma dificuldade, mas muitas vezes o departamento de ética da empresa, ele não funciona a favor do funcionário, e muitas vezes quando ele é descoberto como alguém que fez uma denúncia, ele é punido, né? Então, isso, por enquanto, na empresa não está conseguindo avançar. Talvez agora, com essa lei vindo de fora para dentro, tenha uma força maior, porque se a empresa não toma uma providência, como a doutora falou, a gente consegue fazer uma denúncia em outros órgãos, né, o Ministério Público e tudo mais, e aí você consegue ter, através da denúncia, essa fiscalização externa. É importante sempre, para tudo na vida, é manter o equilíbrio, né? Daqui a pouquinho nós temos o boletim da Ana Paula Meneghetti, mas eu estou sendo avisada pela produção aqui, doutoras, que nós temos bastante participações. Então, produção, se quiser, já manda aí as participações, já vai colocando na tela. Daqui a pouquinho a gente chama o boletim da Ana Paula, ela foi para as ruas conversar com as pessoas sobre burnout, né? E workaholic, e a gente vai saber daqui a pouquinho, mas agora a gente responde a Adriana do Cambuí. Bom dia, Adriana. Existe diferença entre ser workaholic e estar comprometido com o trabalho? E aí, vamos lá, doutora Lucimária. Sim, tem uma diferença. Está comprometida é quando você abraça aquela atividade, consegue fazer o desempenho, né, daquilo que precisa nas funções, mas você consegue ter aquele momento de vida pessoal. Então, você consegue ter um descanso, você consegue se desligar a ponto de conseguir dormir, ter um sono reparador, você consegue estar em outros lugares, falar sobre outros assuntos que não o trabalho. O workaholic é aquela pessoa que, se você perguntar quem é você numa festa, que ele não vai estar na festa, mas se acontecer, ele vai dizer: eu sou o fulano de tal, que trabalha no cargo tal, eu faço isso, eu faço aquilo, e todos os assuntos daquela pessoa estão ligados ao trabalho. A pessoa não consegue falar de outras coisas ou dar outras características ou atributos a si mesma que não seja ligada ao trabalho. Né? Muito bem, olha aí, viu, Adriana? E você, é workaholic ou você tá sofrendo burnout aí, hein? A gente dá risada, mas o negócio é muito sério, né? Muito sério, mas é importante você saber, né? Quem você é, o que você faz. Você é workaholic?
Será que vale a pena, né? E aí você vai mandando para a gente o seu questionamento, que nós estamos com 2 especialistas que podem responder para você. 978293776. A Marina do Jardim Florense. Como posso saber se estou desenvolvendo burnout ou se é apenas um cansaço normal? Vamos fazer um ping-pong, né? Vamos lá, então, doutora Adriana, ajuda a gente. Eu acho que essa questão mais relacionada a diagnóstico seria melhor Seria que a melhor doutora a doutora respondesse, Lucimara, né? Então vamos lá. Olha, quando o cansaço é normal, né? De novo, você consegue dar essa parada. Você sente que está cansado, mas você consegue se desligar, né, daquele trabalho, você consegue se restaurar, você consegue ter satisfação com a vida. Então, esse é um cansaço normal que a gente tem, e em algum momento você acorda bem disposto, você acorda com energia para curtir o fim de semana, para jogar alguma coisa, um futebol, para sair com as amigas. Quando é um cansaço de burnout, a pessoa, muitas vezes, ela não tem coragem de levantar da cama. É aquele momento em que ela levanta com raiva, porque ela tem que tomar o café, porque ela tem que lidar, sei lá, com o cônjuge na cozinha, porque ela tem que sair, descer e pegar um Uber para ir para algum lugar, porque ela tem que lidar com coisas no trabalho, porque ela tem que levar o filho na escola. Então, tudo vira uma grande obrigação e um problema. Então, essa é a diferença. Você vê a vida muito mais cinza. Um cansaço normal, você tem, né? Você sente o peso, é natural, sim. mas que quando você tem uma noite de descanso, quando você tem algo que seja gostoso, você se sente abastecido. Exato. No burnout não tem abastecimento. Não recarrega, né? Você tem um anestesiamento para você continuar sobrevivendo. Né? É meio zumbi, né? Você fica meio dormindo, meio acordado, anestesiado, fazendo coisas automaticamente, muitas vezes desconectado de sentido. É lamentável, né? Chegar a esse ponto. Sim. A gente precisa aprender a identificar, né? Antes que chegue ao extremo, doutora, né? Sim. É aquilo que eu falei, como ainda é muito valorizada essa auto-performance, a gente está nessa crista da onda, então as pessoas vão de uma vontade tão intensa que não percebe esses comprometimentos, né? Então, quando vem, a pessoa já está batendo, digamos, o desespero. Porque tudo, né, só complementando, ela tanto coloca um microgerenciamento de tempo nas coisas de trabalho, enquanto eu faço isso, eu resolvo aquilo, eu ligo para o fulano, e em casa a pessoa faz a mesma coisa. Então é como se mentalmente ela mantivesse o trabalho na casa, com as pessoas, às vezes a pessoa não tem paciência de ouvir o outro, atropela o que o outro está falando, já entendi tudo que você está falando, é assim, assim. Então, essa pessoa, ela não está cabendo dentro dela. E qual que é digamos assim, o que a empresa precisa fazer ao perceber um funcionário com indícios de burnout, doutora Adriana? Esse monitoramento é muito importante. E a empresa precisa estar atenta aos primeiros sinais, porque, como a doutora disse, não é nem a pessoa, nem a própria pessoa sabe dizer e vai conseguir levar isso para a empresa. É por isso que, monitorando esse ambiente de trabalho, entendendo o quanto aquela pessoa está trabalhando, o quanto ela está entregando, o número de atestados que aquela pessoa entrega, o tipo de atestado que vem para a empresa, o tipo de doença que o médico do trabalho identifica naquele trabalhador. A empresa tem um departamento médico, tem um médico do trabalho que monitora aqueles empregados, que olha para aqueles atestados. Então, ele tem que estar atento a isso. Então, no primeiro sinal de um adoecimento que possa estar relacionado com uma sobrecarga de trabalho, principalmente buscada pelo próprio funcionário, a empresa tem que chamar aquele funcionário e tratar aquele problema, seja através do departamento de RH, seja através do departamento médico, e agora eu ousaria dizer até através de um apoio psicológico. Já tem muitas empresas que estão, por conta de todas essas mudanças e dessa implementação da atualização da NR1, atuando com frentes de psicólogos que estão ali à disposição dos funcionários online 24 horas.
Então, o trabalhador sentiu uma demanda, sentiu um estresse, ele tem acesso a agendar uma consulta com o psicólogo para falar sobre aquilo, para fazer um acompanhamento sobre aquilo. E a empresa está oferecendo aquilo como um bônus para aquele. Como a gente fazia antigamente com a ginástica laboral, né, Sim, que sim. acabou se incorporando na maioria das Exato. empresas e tornou parte do dia a dia de muitas empresas, é mais ou menos isso nesse ponto que eu levanto e que a gente deve chegar. Um apoio psicológico para as pessoas que identifiquem esse tipo de problema. Porque a empresa não quer um funcionário que esteja apresentando atestados médicos, a empresa não quer um funcionário que está com problemas psicológicos que podem impactar no resultado daquele funcionário e até numa questão que prejudique o próprio desempenho da empresa. Então é nesse ponto que a gente precisa estar atento. Exatamente, muito importante. Temos mais perguntas, produção? Mais perguntas? Se tiver, pode colocar na tela. Daqui a pouquinho a gente chama a Ana Paula, então, tá? Vamos lá. Você que está mandando sua pergunta, muito obrigada, muito bom dia. Olha aí, o Richard, do bairro Ponte Preta. Como o funcionário deve proceder quando o excesso de pressão não vem diretamente da gestão principal da empresa, mas sim do líder imediato? E agora? O que é a grande questão? Às vezes o funcionário ele não consegue identificar exatamente se é a empresa ou se é o líder. Então, como essa pergunta, não, a empresa é ótima, o dono é muito legal, mas o meu líder é uma pessoa difícil, é uma pessoa que pratica excessos no dia a dia. O que é importante a gente entender? A empresa é uma só. Os líderes que estão ali na empresa, eles representam a empresa. Então, quando eu digo, infelizmente, que o líder é uma pessoa difícil, eu estou dizendo que a empresa é uma empresa difícil. Eu não posso separar o dono do líder, do RH. É um conjunto, é um CNPJ. Então, quando esse funcionário identifica que tem uma pessoa difícil, o líder é uma pessoa difícil, ele precisa reportar isso, porque muitas vezes o dono, que na concepção dele é uma pessoa legal, não está nem sabendo. E se ele está sabendo, muitas vezes ele não deu a devida atenção para aquele caso e várias reclamações e denúncias sobre aquele caso podem levantar essa questão. A doutora mencionou aqui a respeito do canal de denúncias, que até então não era uma coisa muito eficaz. O canal de denúncias, principalmente sobre assédio, ele veio aí obrigatoriamente a ser exigido para as empresas a partir da Lei Emprega Mais Mulheres, que entrou em vigor em 2023. Então, toda empresa é obrigada a disponibilizar um canal de denúncias anônimas para os colaboradores e monitorado pela CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, a empresa precisa ter esse canal para quê? Não para saber quem está reclamando, embora lamentavelmente muitas vezes isso aconteça, mas para saber o tipo de problema que os funcionários estão enfrentando e que às vezes eles não reportam por medo de ser punido. Eu vou reclamar do meu chefe para o RH, eu vou ser demitido. Então, esse canal de denúncia anônima, ele protege quem está fazendo a reclamação. Agora, você já imaginou, uma empresa começa a receber 3, 4, 5 reclamações anônimas de uma mesma pessoa, ela vai ter que olhar para isso, entender o que está acontecendo. E em relação a líderes que tenham essa postura mais austera, mais agressiva, o primeiro passo é uma conversa, o segundo passo são treinamentos, o terceiro passo são punições disciplinares para práticas dessa forma, e o passo final, não existe outro, senão o desligamento daquela pessoa que está causando um dano ao ambiente de trabalho onde os funcionários estão reclamando. Tá certo. Você participando com a gente, nós agradecemos a sua participação, a sua audiência. 8h44, produção, e agora? Tem mais perguntas e tem o boletim. O que a gente faz? Vamos lá então, Jonas, vamos responder os telespectadores, pessoal que está com a gente, bom dia, obrigada aí pela sua participação. Jonas, do Nova Europa, quais as diferenças entre burnout e depressão, já que os sintomas são parecidos? Doutora Lucimária, são parecidos os sintomas, tem diferença? Tem alguns momentos que sim, são parecidos. O estado de depressão, antes a gente tinha uma ideia caricata até daquela pessoa muito fechada, triste, né, e trancada num quarto escuro. Com tantas questões, né, a gente vai acompanhando também o nosso desenvolvimento social, as doenças elas também vão se transformando. Então, hoje, como eu tinha dito anteriormente, as pessoas que às vezes estão num estado, né,
que internamente estão com um conflito, às vezes isso causa uma irritação, né? Então, essa depressão, muitas vezes, ela pode se mostrar com uma raiva, com uma irritação, e com isso a pessoa vai por uma busca maior de trabalho, que é onde ela supostamente tem um controle maior daquilo que ela faz, das funções ou das pessoas que estão ali ao redor dela. Então, a depressão é um estado anterior que pode evoluir, dependendo da condição da pessoa, para um burnout, ou ela pode manter-se em depressão. O bom é que, assim, dependendo da condição ou da causa, a gente tem depressões endógenas, enfim, externas, mas daí a pessoa tem um tratamento ou consegue, às vezes, identificar e fazer um tratamento mais rápido. Uhum. Em alguns casos. E o burnout é uma coisa que às vezes pode se arrastar por anos, ser muito camuflado. Nossa, a pessoa trabalha tanto, a pessoa entrega tanto, tem uma alta performance, ganhou premiações no trabalho. Então, essa pessoa não está doente, aparentemente, né? Então, quando a coisa vem, e as pessoas geralmente falam, mas eu não acredito que a fulana, o fulano parou, teve um colapso, nossa, mas produz tanto. Só que a pessoa não vê que, assim, às vezes, para esse custo de produção, ficou noite sem dormir, né? Forçou uma condição orgânica muito grande. E aí o tratamento para o burnout, ele é bem mais complexo. Então, ele precisa ser medicamentoso, psicoterapêutico, né? Fazer a terapia. A pessoa precisa mudar o estilo de vida, ela precisa desacelerar, e aí, como é um vício, né? Porque todo workaholic, o futuro é ter um burnout. Exato. Então, como é um vício, é muito difícil a pessoa ter esse freio. Então, essa mudança, ela leva um tempo para se processar. E a atividade física é uma forma de você trazer para o seu corpo outros prazeres, outras satisfações de uma forma natural, né? Que a pessoa, ao longo desse tempo, ela vai perdendo essa capacidade de sentir satisfação em um bate-papo, em tomar um café, em correr, sei lá, andar, caminhar pela lagoa à tarde. Isso passa a ser uma coisa ridícula porque não tem um ganho imediato, Sim, né? verdade. Então, e isso é muito necessário para a gente ter um equilíbrio, para a gente ter uma saúde mental. Então, a diferença é na forma como a pessoa se apresenta e também no tratamento, que é bem mais complexo. Não sei se eu Muito respondi bem. a pergunta. Respondeu sim, vamos lá. A gente está falando de burnout, workaholic e legislação trabalhista. Gente, esse negócio de workaholic para mim é novo, viu? Será que eu sou workaholic? Eu gosto de trabalhar, mas o meu trabalho não é uma fuga, porque eu também gosto do meu tempo, né? Eu tenho meus hobbies, então eu acredito que exista aí um equilíbrio, né? E eu já vou esclarecendo aí, não tô com burnout não, viu? Que bom. Né? Porque, só que assim, tem aquela questão, todo workaholic é um futuro burnout, né? Então tem que tomar muito cuidado e ter o equilíbrio aí, saber a hora de parar, tá certo? E a gente consegue entregar, e se não conseguir entregar também, falar, ó, não consigo, agora vou desligar, tô indo, hashtag hasta la vista baby, e a gente precisa cuidar da nossa saúde mental para a gente poder manter, né, o trabalho que a gente precisa tanto dele. Então, se a gente não tiver equilíbrio, a gente não consegue. Vamos lá, Juliana do Taquaral. Em que ponto termina a responsabilidade da empresa e começa a minha responsabilidade quanto ao seu equilíbrio emocional? Mais ou menos o que eu disse agora, Exatamente né? a sua pergunta. É isso mesmo, e eu nem tinha lido a pergunta dela, mas vamos repassar, doutora, acredito que a doutora Lucimária, né? Que ponto aí, como é que é a responsabilidade, o equilíbrio, né? Da empresa é responsável pela minha saúde emocional, ou eu sou responsável? Qual que é o equilíbrio disso? Então, como a doutora Adriana colocou, né? Dentro da empresa tem um clima favorável ao trabalho, às condições, às relações, né? Tem ali um certo equilíbrio, então a empresa está ok, está cumprindo com isso. Agora, o que eu faço do meu tempo livre quando estou fora do trabalho?
porque todo mundo tem problemas, todo mundo passa por dificuldades. Agora, hoje, o que acontece? Eu ouço muito. As pessoas, nós somos o segundo país que mais fica em rede social no mundo. Uau! No Olha isso. mundo. No mundo, hein? E nós somos o segundo país com maior nível de ansiedade, que consumimos mais medicamentos para ansiedade. Então, o que a gente faz no nosso tempo livre? Né? Então, muita gente chega em casa, então, para se desligar, joga Candy Crush, fica lá na timeline infinita. Então, esses tempos que poderiam ser produtivos, de você ler um livro, ver um filme, pensar, criar em alguma coisa que você quer, um projeto novo, aprender algo novo, trazer algo de diferente, de leve para a sua vida, esse tempo rico, produtivo, né, para você devanear e descansar, a pessoa muitas vezes joga fora na timeline ou fazendo joguinhos que não acrescenta nada. Podem fazer um teste, depois que você ficar meia hora, né, no telefone, desliga e pensa, o que eu vi nos últimos 3 minutos? Você não consegue lembrar. Nada. Nada. Você não consegue lembrar. Só foi de arrasta para cima, só, né? Então, é um tempo inútil. Então, esse é um momento que cada um deve cuidar, né, da sua saúde mental, pensando no que eu estou empregando o meu tempo. Né? Em que qualidade eu estou dando para esse tempo que eu tenho fora do trabalho? Tem um descanso, tem um refazimento? Isso é que é da nossa responsabilidade, né? Muito bem, então, equilíbrio, né, doutora, por gentileza, Não, só doutora fazer Adriana. uma complementação, tem estudos que dizem, inclusive, que o tempo que você gasta em redes sociais e o que você vê nas redes sociais pode ser responsável pela sua insatisfação com o seu trabalho. Sim. Nossa, olha isso. Então, o que às vezes você acha que está sendo mostrado como uma verdade, que a gente sabe que na grande maioria das vezes não é, impacta no seu índice de satisfação, tanto com a vida pessoal e principalmente com o seu trabalho. Então, qual a consequência disso? As pessoas estão insatisfeitas com o próprio trabalho, sem entender muito bem o porquê, porque às vezes é um trabalho bom, é uma empresa saudável, elas ficam buscando novos trabalhos, elas acabam ficando muito pouco tempo em cada emprego ou em cada empresa, a rotatividade cresce bastante, e ele nunca encontra a satisfação que ele busca, que ele acha que ele vai encontrar como aquilo que está sendo mostrado numa rede social. Sim, isso é verdade. Tanto vale para o trabalho, principalmente. Os estudos já mostram que 5 minutos de Facebook ou Instagram, você tem níveis de cortisol aumentado, você tem toda uma condição ali de estresse, de depressão, de ansiedade, dependendo do conteúdo. Né? Você está passando por um desemprego e você vê várias pessoas lá postando maravilhas no trabalho. Isso afeta a pessoa, às vezes, de um tanto, né, que a pessoa imagina que, nossa, todo mundo tem um trabalho incrível, sem problemas, menos ela. Então, isso afeta muito, e pode ser que ali seja um flash de uma situação e que não necessariamente todo mundo está super, hiper feliz. Todo mundo continua lutando. Exato. Né? Porque não tem esse momento, esse lugar do paraíso, né? Verdade. A rede social é o mundo da Alice, né? Alice no País das Maravilhas. E aí tem aquela questão da comparação e de que tudo é muito lindo do outro lado da tela, né? E não é bem assim. Às vezes você para olhar, você fala, poxa vida, olha só. E aí a pessoa, principalmente nesses LinkedIn e tal, né? A pessoa fala, nossa, olha só que trabalho legal, poxa vida, mas por que a grama do vizinho sempre é mais outra verde? Empresa né? É muito melhor do que a minha, olha o que ela faz. Exato. Mas será que é assim na realidade? Será que é assim de verdade? Né? Larga tu e vai lá para outra para você ver. Daqui 3 meses você está reclamando do mesmo jeito. Então, assim, é uma questão de equilíbrio, né? É uma questão de equilíbrio para a gente poder manter aí o bom senso e seguir tranquilo, em paz. Eu acho que esse é o ponto-chave. Vamos lá, então. Chama boletim, produção? É isso? Então vamos, olha. A Ana Paula Meneghetti foi às ruas e perguntou para as pessoas: você é um workaholic ou sofre com burnout? Gente, esse boletim, eu vou te falar, tem tanto depoimento, então eu quero chamar a sua atenção para prestar atenção no boletim que a Ana Paula traz para a gente, e depois nós vamos comentar aqui com as nossas convidadas sobre o depoimento dessas pessoas, né, Aninha? Bom dia para você. Olá, Rúbia, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o Estúdio Câmara.
Rúbia, e olha só, a gente tem um dado importante aqui, que o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de casos de síndrome de burnout, ou também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, que é esse quadro de exaustão extrema. E por isso a gente veio aqui, né, no centro de Campinas, Rua 13 de Maio, para saber como que anda a relação da população com o trabalho. Vamos conferir. Você já sentiu algum tipo de esgotamento por trabalhar demais? Sim, muitas vezes. Como que foi isso? O que que você sentiu? Que trabalhava e não dava conta e a gente fica até sem disposição depois. E sem força de energia, não? Vai acabando a energia e tanto faz. Fica desmotivado, é isso, né? Fica desmotivado e a gente se pergunta para quê. Então não tenho para que continuar. Você é psicóloga, né? Entende bastante sobre exaustão mental, saúde mental, né? É muito necessário ter assim incentivamento, não sei como falar aqui, motivos, não só na quantidade monetária, mas também na percepção da pessoa, não? Como se sente a pessoa, se está confortável, se sente a gosto. No caso seu, né? Você tomou alguma iniciativa para melhorar esse quadro dessa exaustão? E comecei a me perguntar o que está acontecendo comigo. Aí eu tratei de fazer outras coisas além do serviço. Fazer esporte, fazer outra coisa. Mas também o pessoal que trabalhava comigo percebeu e deu um alívio e a gente foi melhorando. Éder, você se considera uma pessoa viciada em trabalho, ou seja, que trabalha mais do que precisa, mais do que o necessário? Eu acredito que eu trabalho o necessário, por conta que a empresa ele te dá uma escala, né? Um mês antes, então você já sabe o que está fazendo, então acaba dando uma ajudada, você consegue se planejar um pouco melhor o seu dia a dia e tudo mais. Mas você já teve algum momento que você sentiu essa exaustão após um dia de trabalho? Você ficou com ansiedade? Já, acaba que, tipo assim, no trabalho que eu tenho, às vezes a gente tem um shift de 16 horas, um período de 16 horas, desde a hora que você saiu de casa até a hora que você vai voltar. Então, você chega em casa, você vai dormir, você vai estar com aquilo na cabeça, você continua pensando em alguma coisa que aconteceu, principalmente comissário de voo, você trabalha com pessoas, é um trabalho que às vezes pode ser bem estressante pelo fato de que você está num ambiente confinado e tudo mais. Então, você chega em casa, você continua pensando um pouco sim. E nessa situação, né, o que você costuma fazer? Aí eu acho que você tem que ouvir uma música, ficar tranquilo, tomar um banho bem quente, dar uma relaxada, assistir uma televisão, uma coisa mais calma, um filme para dar uma risada e ir pra cama e tentar dar uma desligada, porque senão é complicado, porque no outro dia você tem que trabalhar de novo, então você tem que dar uma relaxada antes de chegar no outro dia de trabalho. Você se considera, assim, no trabalho, uma pessoa que trabalha muito, que trabalha, assim, mais do que precisa? Ah, eu acho que eu trabalho mais do que preciso. Com certeza. E aí, o que você faz, assim, quando você se sente muito exausta, está, assim, esgotada? Ah, tem que continuar a rotina, né? Não tem o que fazer. O brasileiro, se não trabalhar, nada tem na vida. Fica complicado, né? Tá bem complicado ultimamente. Você já tentou buscar ajuda, algum psicólogo ou fazer alguma outra atividade para dar uma quebrada, né, nessa rotina mais pesada? Atualmente eu estou fazendo um curso, né? Inclusive eu estou voltando de lá, né? Porque eu quero mudar a minha rotina, né? Quero trabalhar menos e trabalhar para mim mesma, né? Porque tá difícil. Você, assim, já teve aí algum problema de ansiedade, de falta de motivação por conta de trabalhar, não só agora, né? Em outras ocasiões, outros períodos também da vida, por estar muito focada no trabalho? Sim, e também o ambiente onde eu trabalhava também me esgotou. E aí eu tive uma crise de ansiedade. Nossa, foi grave. Sim, eu procurei ajuda profissional.
para lidar com essa questão emocional no trabalho. Não conseguia me comunicar com meu chefe e isso me gerou problema emocional. E você chegou a tomar algum medicamento nesse período? Não, mas eu precisei do acompanhamento psicológico semanal. Mas eu não cheguei ao extremo de tomar medicação. Ainda bem que você procurou ajuda, né? Sim, sim. Eu falo que terapia é vida. Quem nunca fez, faça uma vez pelo menos, porque vai ajudar muito. Cuidar da saúde mental, né? Sim, a gente cuida de todo. Se você tem uma dor de cabeça, se você tem um problema de coração, por que não a mente você não procurar uma ajuda, né? É importante. Você sente um esgotamento, um cansaço físico e mental após um dia de trabalho? Sim, mais mentalmente, né? Porque ultimamente anda tendo bastante pressão, né, sobre os professores. É prazeroso, mas de alguma forma a gente sente uma certa pressão e aí você se esgota mentalmente. Você trabalha aí quantas horas por dia? São 6 horas e 20 por dia, né? E são 6 aulas corridas e é um pouco cansativo, né? Mas às vezes chega até a fazer mais horas, né? Sim, quando acontece de você ter mais aulas, assim, às vezes à noite, para você poder cumprir a sua carga, né? Porque os professores são por uma certa carga completa. Aí você faz, às vezes, de manhã, à tarde e à noite. Aí é bem puxado uma rotina. Sim, bem puxada. E você se considera uma pessoa que trabalha além do que é preciso? Esse ano, não. Eu procurei reduzir, porque o ano passado eu tive um certo estresse, aí me deu uma crise de ansiedade. Então, esse ano eu estou me ponderando mais, cuidando mais da saúde mental. Importante, É né? importante, além da física, né? É importante você cuidar da saúde mental. Você se considera uma pessoa que trabalha demais? Na minha profissão, sim, é muito esgotante. É um trabalho, além do esgotamento físico, ao emocional também. Muito. Você já sentiu, então, essa exaustão após um dia de trabalho? Normalmente, nessa área de trabalho, principalmente na época de pandemia, de esse tipo de acontecimento numa cidade, grandes problemas da cidade, como engarrafamento, desastre, essas coisas todas. Isso gera um estresse muito grande, principalmente na área de saúde, que você recebe pessoas dentro do pronto-socorro, excesso de trabalho e falta de mão de obra. Complicado, né? Muito. É muito complicado. E você sentiu o quê, né, quando você estava nessa crise de esgotamento? Quais são os sintomas mais prevalentes? Dá um desânimo generalizado, cansaço, um desânimo, você não quer fazer nada, você quer ficar dentro de casa, você não quer sair, chega a ter quase uma síndrome do pânico, porque você não consegue trabalhar nessas condições, não consegue. E você está buscando ajuda para resolver isso? Sim, a gente tem um atendimento terapêutico, profissional com psicólogo ou psiquiatra, que ajuda com alguma medicação, e a terapia, que é muito importante. E o afastamento, infelizmente, o afastamento do trabalho. Quando, né, então, o caso já se tornou muito grave, né? Exato, em alguns casos precisa de um afastamento, que é o meu caso agora no momento. Há um afastamento do trabalho. Por conta do burnout. Exatamente. O excesso de trabalho, excesso de cobrança, de chefia, e aí você desencadeia todo esse trauma físico e psicológico. Como a gente acompanhou nas entrevistas, né, Rúbia, a maioria das pessoas já sentiu esse esgotamento ou teve até mesmo uma crise de ansiedade. Tanto é que o burnout ele já está consolidado como uma questão de saúde pública aqui no país. Agora todo esse debate continua aí no estúdio. Eu volto com você, Rúbia. Muito obrigada, Ana Paula Meneghetti. Nossa, quantas pessoas que a Aninha entrevistou, hein? E a maioria delas aí, né, com sintomas de burnout, e a maioria das pessoas também é meio que workaholic. Não tem como, né, a gente distanciar essas duas situações. O workaholic vai ser aí um futuro burnout, né, doutora? A avaliação da senhora sobre, a sua avaliação sobre essas pessoas que falaram com a
gente? O que você pode perceber? Então, o que a gente encontra, né, de comum nos comentários é que há um excesso de cobrança, né, de carga de trabalho, às vezes falta de pessoas, né, para que possa ser dividida ali as tarefas. Então, esse acúmulo de atribuições faz com que a pessoa realmente entre numa bola, né, de neve, que aquilo vai cada vez mais culminando num estresse, numa ansiedade, em preocupações. E se ela não se descola, né, se ela não consegue pensar, fazer outras coisas diferentes do trabalho, o adoecimento acaba sendo inevitável, né? Exatamente. Agora, doutora Adriana, eu vi que você pontuou, a Ana Paula falou com uma pessoa que já está afastada, né, por conta aí de burnout. Esse afastamento, como que a gente faz para prevenir isso, né? Porque, poxa vida, a gente pode trabalhar com a prevenção, né? A nossa esperança é que agora esse monitoramento dos riscos psicossociais obrigue as empresas a olhar para isso e prevenir esse tipo de situação. Então, a empresa, para ela, não é interessante ter um funcionário afastado, porque é um lugar, uma posição que existe, que está ocupada, mas que ela não tem aquela força de trabalho disponível. Então, acaba sobrecarregando os demais colegas. Então, vai piorar a situação daquele departamento onde já foi identificado aí um excesso de trabalho. Então, o ideal é que a empresa atue no preventivo, monitore o departamento que está em excesso ou que tenha uma situação de relato de assédio ou, enfim, qualquer risco psicossocial e previna isso, ou aumentando a quantidade de pessoas, ou adotando procedimentos que no dia a dia facilitem a vida dos funcionários. Então, muitas vezes as pessoas acham que a solução para aquela sobrecarga de trabalho é contratar mais gente, mas às vezes nem é. Às vezes é adotar um processo, um procedimento que facilita a vida das pessoas, otimiza o trabalho. Hoje em dia, a gente está aí com a inteligência artificial que pode auxiliar nisso. Então, muitas funções que são burocráticas, que podem gerar uma sobrecarga para o funcionário, podem ser auxiliadas pela máquina. Então, são coisas, ideias que a empresa pode trazer, que às vezes nem vai impactar tão financeiramente e que podem tornar a vida do funcionário mais confortável e mais saudável dentro da empresa. Trabalhar com a prevenção para tudo nessa vida, né? É sempre acho que um ponto Necessário. assertivo, Sim. né, doutora Lucimari? Sem dúvida. Hoje, como a gente tem uma vida muito atribulada e com muitas cobranças, né? Então, a pessoa encontrar aquele tempo de qualidade, de preferência, aquele tempo em que você consiga estar inteira ou inteiro naquilo que você está fazendo, que pode ser de um simples tomar café, né, com uma mesa, um almoço, prestar atenção ali nos alimentos que você está comendo, no cheiro que tem, né, no sabor que aquilo tem, porque às vezes você vive tão automático que as coisas que vão acontecendo ao longo do dia a pessoa não percebe. Então, tá presente nessas atividades, desculpe, nos encontros com as pessoas, conseguir ouvir, conseguir saber o que aquelas palavras despertam internamente, né, no corpo delas, se está com uma sensação de cansaço, conseguir respeitar esse limite, se está no momento em que está fora do trabalho, tem uma descontração, tentar absorver qual que é a graça, a leveza daquilo. Talvez num primeiro momento isso pode parecer muito estranho, mas é algo que precisa ser exercitado continuamente, né? Às vezes até num próprio banho que você toma, você consegue ter aquele momento como uma forma de você ter um descanso, de você ter uma desconexão daquilo que você estava trabalhando. Então, estar atento a esses pequenos momentos com qualidade é importante. Ter um hobby, fazer algum tipo de atividade física, você conseguir fazer algo que seja diferente da sua rotina, do seu dia a dia, que seja até pegar um caminho diferente, se tiver condições, antes de chegar no trabalho, descer, né, sei lá, 3, 4 quadras antes, e caminhando leve, ou o contrário, quando você for para casa. Tudo isso são formas de você trazer algo novo, mas que te ajuda a te desconectar daquele clima pesado ou atribulado do trabalho e permitir você chegar em casa e estar lá, né? Então, são algumas coisas que são simples. Claro, quem conseguir fazer uma atividade sistematizada, né,
é muito melhor, mas isso já ajuda bastante. Maravilha. Lembrando, né, que a verdadeira prosperidade é equilíbrio entre as ambições e a saúde, né? A gente precisa tentar. Não é fácil manter o equilíbrio, mas é desafiador, mas a gente consegue. Se a gente tentar aí cada dia um pouquinho, você vai ver que você consegue sim manter o equilíbrio. Bom, a gente vai para as considerações finais, né? Então eu quero agradecer a doutora Adriana de Oliveira Saltarini. Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição com a gente nesta manhã de quarta-feira, doutora. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade. Eu acho que esse tema, quanto mais a gente conversa sobre ele, fala sobre ele, maior a conscientização, principalmente das empresas, dos empregadores, quanto ao tema. Então, é um prazer para mim estar aqui falando sobre isso. Eu trabalho preventivamente junto aos meus clientes, sempre com esse enfoque. Maravilha. Com a gente também, né, a nossa psicóloga, trazendo informações relevantes para a gente levar para a vida, né? Isso é muito importante. Nós falamos, então, com a doutora Lucimária Tavares. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, como a Adriana falou, realmente esse é um assunto muito importante. Eu imagino que cada vez mais a gente passe por situações como essas no nosso cotidiano. Percebo que, né, nos meus atendimentos clínicos muita gente passa por esse tipo de situação. Como a gente já havia conversado, não é um tratamento rápido, então quanto mais se a gente conseguir antecipar e fazer um trabalho preventivo, isso acaba, digamos assim, poupando muitas vidas, poupando muitos dissabores. Então agradeço muito a oportunidade de poder conversar sobre o assunto e acho que vocês estão fazendo um trabalho de conscientização incrível. Maravilha, que Parabéns. bom. E esse trabalho não seria assim se não tivesse a presença de profissionais tão especiais como vocês e como a Damares, né? A Damares que estava pelo Zoom com a gente, mas infelizmente a gente não conseguiu continuar o contato com ela por conta do áudio, que não deu certo, mas a internet é assim mesmo, é importante a gente ressaltar aqui ao vivo também é assim, e ressaltar também a disponibilidade, né, da Damares, a Damares Alfredo, que é especialista em RH há 20 anos, imagina, 20 anos trabalhando no Recursos Humanos e esteve disponível para conversar com a gente nesta manhã, mas não foi possível por conta da instabilidade da internet, mas mesmo assim, gratidão, muito obrigada pela sua disponibilidade, combinado? Gente, daqui a pouco, às 10 da manhã, tem a primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, tá? O encontro terá como pauta a apresentação e discussão do projeto de implantação das marginais da rodovia Santos Dumont. A reunião será conduzida pelo presidente da comissão, o vereador Felipe Marchesi, aliás, e contará com a participação de autoridades, especialistas e demais interessados no tema. O objetivo é debater os impactos e benefícios do projeto para a mobilidade urbana de Campinas. Você pode acompanhar ao vivo aqui através da TV Câmara Campinas, também dos nossos canais nas redes sociais, no YouTube. Combinado? Bom, próximo programa, amanhã nós vamos falar do comportamento pós-Covid. Vamos falar sobre as mudanças de comportamento causadas pela pandemia. Quais são, de fato, as transformações que mais impactaram a nossa rotina? Afinal de contas, já se passaram 5 anos da pandemia que parou o mundo. E aí, você mudou? Não mudou? O que mais falava durante a pandemia era que toda aquela situação ia gerar uma mudança, e essa mudança foi positiva, foi negativa, as pessoas realmente mudaram. O que mudou? Nós vamos falar amanhã com especialistas aqui no nosso Estúdio Câmara. Agradeço a sua audiência, a sua companhia, a disponibilidade das nossas convidadas, e nós vamos ficando por aqui. Lembrando você que a TV Câmara Campinas continua com a programação, daqui a pouquinho ao vivo do plenário José Maria Matosinho, ao meio-dia também nós temos o jornal Câmara Notícia com informações do Legislativo Campineiro e também atualizações aqui da nossa metrópole. Contamos com você, obrigada mais uma vez, valeu meninas, valeu você aí de casa, obrigada pela sua participação, viu, telespectador? Nós esperamos amanhã a partir das 8 da manhã ao vivo com mais um Estúdio Câmara. Beijo grande e uma ótima quarta-feira. Tchau, tchau.